Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Antes da gente ir para o mentor de hoje, vou pedir, segue Receita de Sucesso Podcast, tá perdendo, vai lá no YouTube, se cadastra, ative as notificações. Toda semana tem mentor novo, trazendo insights poderosos aqui. Estão passando as mentes mais brilhantes do país, te entregando ouro, um passo a passo, para que você possa construir algo muito grande na sua vida e ter muito sucesso. Então, se cadastra lá no nosso canal do YouTube. Vai lá no Instagram também, Receita de Sucesso Podcast, acompanha a gente no Instagram. Se estiver gostando, vai no Spotify, deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário. Para a gente é muito importante saber qual mentor você quer ver aqui. Então, deixa ali o seu feedback para que a gente possa sempre estar aprimorando e trazendo mentes incríveis. Ao meu lado, nessa condução, minha esposa, Karen. Pedi também para seguir a gente nas redes sociais. Karen? Isso aí, gente. Segue lá, @Karen Haas. Lá eu quero que vocês me mandem quem vocês querem ver aqui sentados, contribuindo com o seu negócio no seu dia a dia. E vamos, mentoria, que hoje essa temporada tá pesada, hein? Tá pesada. Cara, tá difícil escolher quem vai dar o melhor conteúdo aqui. Tá difícil. E esse mentor que tá aqui, assim como o primeiro que já passou, também a gente tá tentando trazer faz um tempo e é sempre aquele desafio, né? Porque quem senta aqui no Receita de Sucesso Podcast tem um histórico comprovado de realização. Já falei isso várias vezes e pode olhar lá, são mais de 120 episódios. Ou é líder de mercado, ou é a maior referência dentro do mercado que atua. Tá sempre dentro desses patamares. Então, assim, a régua aqui é alta. E faz tempo que eu estou tentando trazer esse mentor, que já vou falar sobre ele, mas é agenda, né? Conflito de agenda pra gente é um desafio, a gente trazer pessoas tão relevantes por causa de agenda, né? O tempo de pessoas que estão nesse patamar é o ativo mais valioso, mas conseguimos trazer ele hoje, um grande parceiro aqui. Então, bora lá? Bora lá. Bora lá. Nosso mentor de hoje é Diógenes Malaquias Souza, fundador da Lab Media, empresa focada em CEO. Diógenes é um dos maiores especialistas na área de marketing, vendas e estratégia. E ele vai trazer um tema importante, né? Que porque é a dor de muitas pessoas, que tem muita gente aí refém de tráfego pago, ou sequer tem uma clareza de quais são os canais de geração de demanda. E ele vai trazer aqui algumas estratégias muito interessantes, um tema extremamente relevante para todo mundo que quer aumentar a receita, ampliar a receita, um grande parceiro lá do G4 Club. Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso, Diógenes. Bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Karen, obrigado, Jussiel, pelo convite. A gente conseguiu, né, encaixar a agenda, tá aqui no mesmo horário, todo mundo. É um prazer enorme. A gente estava até aqui conversando antes de começar. Meu voo é daqui 2 horas, então dá pra gente gravar tanto tempo. Tudo contadinho, mas quando a gente trata de agenda, a gente tem que ser eficiente, né? Não tem como. E uma das minhas metas esse ano é eu ter a minha própria agenda ao invés de seguir e fazer parte da agenda dos outros. Eu quis tomar mais a rédea do meu tempo. Eu faço posicionamento orgânico no Google, na Lab Media. Então a gente é reconhecido como a única empresa do mercado que entrega resultados rápidos em SEO. Caraca. Enquanto todo mundo fala que demora, a gente consegue ter o caminho para entregar resultados rápidos. Além disso, a gente também trabalha com geração de receita de forma geral para as empresas, e a aula que eu dou lá no G4, lá na mentoria de marketing e growth, na imersão de marketing e growth, é sobre canais de aquisição de leads pela internet para o seu negócio. Então, como que eles conversam entre si, forças e fraquezas de cada um, quais canais andam muito bem os 2 juntos ou os 3 juntos. E a gente tem uma vasta possibilidade de tema para a gente explorar. E a gente pode começar com SEO, se você quiser. Vamos primeiro entender, então, assim, o que é SEO e por que ele é tão importante para as empresas hoje. Porque o pessoal às vezes está confundindo, é CEO não, né? SEO. É de escola, O de organização. Search Engine Optimization. É você otimizar o seu site para as melhores práticas dos mecanismos de buscas.
para quando pesquisarem qualquer coisa em relação aos seus termos, você aparecer na primeira página de forma orgânica, sem ter que pagar anúncio, sem ter que pagar tráfego pago ou para o Google. Existem várias vantagens aí. Primeiro ponto, 25% do tráfego fica no patrocinado, 75% passa reto e vai para o orgânico. Então imagina a palavra Botox em São Paulo e vamos chutar que tem 10 mil pesquisas por mês. 2.500 fica no patrocinado, 7.500 vai para o orgânico. No patrocinado, o Google vai mostrar entre 3 a 5 resultados, mas normalmente tem 10, 20, 50 empresas anunciando para aquela mesma palavra. Então ele tem que revezar quem ele mostra. Mesmo você colocando todo o dinheiro do mundo, você não aparece sempre. No orgânico, não. Se você está em primeiro lugar, segundo, terceiro, você vai aparecer em todas as pesquisas. Então, o índice de mostrar a sua empresa para o lead que está te pesquisando, no orgânico é de 100%. No patrocinado vai cair ali para 50%, mais ou menos, 60%, se for muito bem feitinho a campanha. Além disso, o público já entende que o patrocinado você pagou para estar ali e qualquer um pode pagar para estar ali. Orgânico não. O público muitas vezes confunde com as melhores empresas do mercado e que o Google selecionou elas para estar nas primeiras posições. Tanto é que o comportamento do lead na página de vendas ou na página da empresa é diferente se ele vem do orgânico ou se ele vem do patrocinado. Caraca, olha isso. Eu nem sabia que existiam essas coisas. Gente, com certeza vai sair umas cotas de perguntas idiotas aqui, porque de Sem marketing problemas. eu entendo muito pouco. O bom é que eu vou poder perguntar bastante. Sem problemas. Então vamos de cara. Vamos lá. Principais erros que você percebe. O cara tá errando hoje. Vamos começar a pegar aquele dinheiro que tá na mesa. E o principal dinheiro que tá na mesa é aquele onde a gente tá errando, achando que tá acertando. Acho que um dos principais erros hoje, quando a gente fala de aquisição de leads, é depositar todas as suas fichas no tráfego pago. Por quê? Quando a gente analisa a história, ela não se repete, mas ela indica tendências. E é muito claro que o preço do lead, o preço do anúncio, ele fica mais caro a cada dia, a cada mês, a cada ano que passa. Porque é mais gente anunciando, o número de pesquisas não sobe, então tem que pagar mais caro. É normal encontrar empresas que em 2018 pagava 30 centavos pelo lead e hoje paga R$18, R$25 pelo lead. A conta ainda fecha, mas vai continuar fechando os próximos 7 anos, 5 anos, 10 anos? Sim. Não sei. Então, tráfego pago é bom, mas se você depende só dele, imediatamente a gente tem que achar outra fonte de aquisição, outra linha de crescimento para a sua empresa. E como que eu consigo fazer isso, Diógenes? Provavelmente testando e também investigando o que os benchmarks de mercado estão fazendo. Se eu trabalho no mercado de finanças, seguros, consórcios, quem é o maior player? O que ele está fazendo para adquirir cliente? Ele faz tráfego pago, ele faz SEO, ele faz evento, ele contrata influenciador, ele tem o YouTube bombado. O que está acontecendo ali? Onde que está indo os esforços dele? Eu acho que a gente começa olhando o que a concorrência está fazendo. Outra coisa, existe a biblioteca de anúncios, tanto do Meta quanto do Google. E você tem como observar, ver todos os anúncios que todas as empresas estão fazendo. Uma métrica que eu fico bem segura de falar é o seguinte: se houver até 4 anúncios ativos, eles ainda estão testando para ver se vai dar certo ou não. A partir de 10 anúncios ativos,
já tem ROI ali. Então, se você copiar, a probabilidade de dar certo é muito alta. Interessante. É muito alto. Então, assim, olhando a concorrência, mas existe uma regra que eu gosto de seguir quando a gente vai direcionar nossos recursos, que seria tempo, energia, pessoas, foco. Você está começando uma empresa. Primeiro você vende. Você tem que vender para colocar dinheiro para dentro. Depois você traz pessoas para sobrar tempo para você focar onde traz mais dinheiro para dentro. Depois você coloca processos para organizar aquelas 3, 4, 5 pessoas que você trouxe e te deixar capaz de trazer mais gente ainda. Depois tecnologia e escala. Isso aqui é didática de administração, gestão, livro. Eu gosto de quebrar a venda em duas. Primeiro você vende pensando em conversão. Então tudo que eu vou conseguir fazer para conversão, eu vou testar, vou tentar e vou fazer ao máximo. Pessoas, processos. Antes de ir para a tecnologia, eu gosto de colocar um meio do caminho aqui que eu chamo de venda branding, que é você alocar recursos, dinheiros em canais que não necessariamente vai executar a venda na hora, naquele exato momento, mas vão reforçar o seu nome na cabeça das pessoas. E como que eu faço esse branding? É no Brasil inteiro? Não. Por que que não? Porque é muito caro. Normalmente é por um ecossistema, por um ou alguns bairros, por uma cidade, no máximo por uma região. Eu fico famoso ali porque toda essa fama reforça todas as estatísticas para positivo na minha venda conversão. Quando o ser humano vai tomar a decisão de compra e ele já te conhece, o que ativa no cérebro dele é o mecanismo da lembrança. Quando ele não te conhece, o que ativa é o mecanismo da decisão. Tá. E é de 20 a 30 vezes mais fácil vender para quem já te conhece do que para quem tem que te decidir na hora. Então começa com conversão, organiza pessoas, processos, investe dinheiro em branding. E aí existe uma matriz muito legal que vai medindo o impacto da sua decisão, o nível de recurso que você precisa para despender aquela decisão, para executar, e a velocidade, se é rápido, se é devagar, se demora, como que é. Mas você vai analisando o custo-benefício de cada decisão. Um canal que me surpreendeu lá na Lab Media esse ano foi e-mail marketing. As pessoas ainda têm um preconceito contra e-mail marketing. Ah, ninguém abre e-mail, ninguém usa e-mail mais, é muito spam, etc. Eu resolvi testar. Eu comecei a receber bons e-mails marketings, comecei a ler e pensei assim, uai, por que eu não tento fazer aqui para a Lab Media? Pegamos todos os nossos leads, 2 anos e meio de empresa, todo mundo que já passou por ali, exportei todos os e-mails da minha agenda dos últimos 2 anos e mandei um e-mail muito curtinho para todo mundo falando assim, olha, a partir de agora, uma vez por semana, eu vou mandar uma dica direta ao ponto sobre geração de receita para a empresa. Se você não quiser receber, clique aqui nesse desinscrever e quem quiser continua na lista. Por que que isso é bom? O maior procedimento que você tem que ter ao enviar e-mail em massa é só enviar para quem quer receber. Porque se as pessoas começam a te mandar para spam, a nota do seu domínio perante o servidor de e-mail cai. Tá. E aí o seu e-mail passa a ir logo para o spam, vai para caixas secundárias e depois ele vai para o spam. Beleza. Eu extraí 1.400 e-mail, 1.450,
Nesse primeiro e-mail, umas 100 pessoas saíram. E aí nos próximos e-mails foi caindo, chegou para 1.200 e poucas pessoas. A gente começou a divulgar essa lista, foi vindo pessoas querendo participar dela. Hoje a gente tem 1.300 pessoas recebendo um e-mail meu por semana com taxa de abertura de 40%. Caraca. Então eu estou conversando com quase 500 pessoas, 450 a 500 pessoas. Leads B2B de médias ou grandes empresas. Isso vale muito. É muito melhor do que você ter um Instagram com 100.000 pessoas, com público com renda mais baixa, em geração de receita, em possibilidade de geração de receita. É qualificadíssimo. E eu tento mandar e-mails curtos com dicas bem valiosas. E nunca quero vender. A única coisa que é a minha intenção ali é fazer aquele público lembrar de mim uma vez por semana, associando meu nome a Branding. Conteúdo de qualidade. Boa. Que legal. E da onde veio essa base desses clientes, que ainda não são clientes, né? De todo mundo que fez reunião com a Lab Media, que legal. tentou entrar em contato, que preencheu um formulário. Saquei. E também da minha agenda dos últimos 2 anos, eu só exportei e colocamos tudo junto lá. Muito bom. Sensacional. Vamos fazer o patrocínio, porque eu quero entrar num tema aqui e não quero interromper o Diógenes. Esse podcast tem um patrocínio da Monteiro Investimentos. Você está pensando em diversificar sua carteira de segurança. A Monteiro é a maior empresa de investimentos voltado para quem quer construir patrimônio de forma alavancada, usando uma ferramenta poderosa que é o consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes possibilidades. A primeira, você define o valor de aportes mensais. A Monteiro vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você passa a ser dono de dinheiro barato, então você pode optar por vender sua carta de crédito, realiza o lucro e não paga mais parcelas, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Aqui você vai aplicar um conceito muito importante de Robert Kiyosaki, que é o do fluxo de caixa positivo, onde você compra imóveis, aluga esses imóveis e usa o valor dos aluguéis para pagar o valor da parcela. Dessa forma, você está construindo patrimônio que vai te gerar uma renda passiva, vitalícia, ao qual você descapitaliza só até a contemplação. Então, para que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Você que é empresário, muitas vezes você está investindo na empresa, é o que a gente mais ouve, né? Estou investindo na empresa. Claro, a empresa é rendativa, te dá um melhor retorno. Mas você precisa fortalecer a sua pessoa física. Mas muitas vezes você não quer perder custo de oportunidade justamente porque a empresa está crescendo. Ou não quer tirar isso de uma aplicação financeira. Com essa estratégia você não precisa. Você define valores de aportes mensais. Dessa forma, você vai estar capitalizando a empresa, vai manter esse dinheiro em liquidez numa aplicação financeira, mas você também está fortalecendo a sua pessoa física para a formação de renda passiva. Então, chama a Monteiro, diz que ouviu no Receita de Sucesso Podcast para ter acesso a uma consultoria personalizada para você alavancar o seu patrimônio. O Diógenes, vamos lá. Você falou dos 5 pilares, que é bem importante, né? Que é o conceito básico, mas o básico, o óbvio, ele precisa ser dito. Eu gostei bastante. Você falou que são 5 pilares, né? Para você estruturar primeiro o teu negócio para o crescimento. O primeiro é... Vendas. Depois você traz pessoas. Depois você traz pessoas. Você Processo. vende para colocar dinheiro em casa e depois que você tem dinheiro, você consegue tempo para resolver os outros problemas. Mas é vendas, pessoas, depois? Processo. Aí você coloca os processos. Tecnologia. E depois vem a escala. Tecnologia. Escala. Ó, interessante isso daqui, hein? E a gente consegue estruturar tudo isso daqui num passo a passo hoje? Vamos imaginar o seguinte, ó. Então, o Diógenes entrou numa empresa, num negócio, e você quer fazer esse negócio ser lucrativo. Uhum. Quais são os pilares que você abordaria para fazer esse negócio ser uma máquina de vendas? Eu começaria a analisar todos os canais de aquisição de lead e entender de onde que estão vindo os clientes. Por quê? Muitas vezes a gente não precisa reinventar a roda. Eu vou fazer uma super jogada aqui, um patrocínio ali, um evento aqui, etc. Não. Às vezes você tem só que entender, colocar em números de onde está vindo os seus clientes e provavelmente só potencializar aquele canal. Se você entender e potencializar o seu canal principal, existe uma grande chance de você ter ali 10, 20% de receita a mais ao final do ano. Tá. Do que ficar num
limbo intelectual onde você só trabalha e não para colocar estratégia em cima do seu negócio. Boa. Eu comecei a usar essa pulseirinha aqui, que é um medidor de vários sinais vitais. E a partir daí, hoje eu vejo quantas horas eu durmo, quanto tempo de sono profundo, quanto tempo de sono REM, que são os sonos mais importantes, como está a minha recuperação. Só de eu ver e ver os números, eu já passo a modular o meu comportamento. E é isso que o empresário tem que fazer também. Ele precisa analisar os dados da sua empresa para modular o comportamento dele. E muitas vezes é só melhorar o que já existe. Genial. Simples, né? Simples. O simples é genial. Sim. É tão óbvio que a gente não para, né, para analisar, que às vezes só isso já vai ser o suficiente para aumentar, como você falou, né? 10 a 20%, às vezes até dobrar. Exatamente. Depois disso, aí depende. É um B2B caro, não urgente, ou é uma estética cara de ticket alto, não urgente, ou é capacete, que é barato e praticamente commodity. Cada um vão ter estratégias de geração de leads diferentes. Um grande erro de quem vende B2B ou de quem vende ticket caro é querer replicar estratégias de coisa barata. Você não vende um e-book, um curso, ou um remédio, ou uma camisa branca do mesmo jeito que você vende uma cirurgia estética que é 100 vezes mais valor. São estratégias diferentes. Vamos lá. A clássica landing page. Hoje é muito fácil vender curso de gestor de tráfego. Vem aqui, faça meu curso e aprenda a ganhar de 5 a 10 mil reais fazendo gestão de tráfego e ainda arriscando o dinheiro dos outros. Eles fazem assim. Aí um monte de gente compra o curso. E aí os caras aprendem o mesmo discurso, que é: empresário, eu vou fazer uma landing page e nessa landing page eu vou colocar tráfego nela, vou trazer pessoas para lá, eles vão entender o que você oferece, o que você vende. Vai ter um botãozinho ali de WhatsApp, ou de compra, ou de formulário, que aquelas pessoas vão virar os seus clientes. Mais ou menos. Para pouquíssimas coisas essa esteira dá certo. Normalmente, quanto maior o ticket, maior é o tempo de conscientização que aquele lead precisa ter em relação à sua oferta. E também mais pontos de contato aquele lead precisa ter com você. Por isso que é muito interessante, por exemplo, fazer um e-mail marketing. É mais um ponto de contato dos meus leads comigo. Fazer um podcast é mais um ponto de contato dos seus leads com você. Para quais segmentos você acredita que essa estratégia, do jeito que você trouxe aqui, funciona melhor? Baratos e urgentes. Quanto mais barato, mais possível é essa venda fria. Tá. E aí vão ter as estratégias que são mais apelativas, porque quanto mais você promete, mais converte. Mas maior o reembolso também, porque mais frustra. Então é sempre aquela briga entre marketing e customer experience. Marketing quer prometer demais para gerar lead e vender. Customer experience quer que promete de menos para entregar um over delivery durante a jornada do cliente dentro da empresa para aumentar a satisfação. Mas remédios, minha farmácia está aqui, etc., compra aqui, para negócios pequenos, locais, funciona bem. Um tráfego pago para fazer todo aquele bairro, aquela cidade, saber que a empresa existe. Existem formas mais assertivas da gente utilizar o tráfego pago, que não só tentar vender. Por exemplo, teve um evento em São Paulo no final de novembro passado para 9.000 pessoas. A Lab Media colocou um stand lá. Foram acho que 2 ou 3 dias de evento. 3 dias. E a gente rodou anúncio na localização do evento durante o tempo inteiro. 11 anúncios simultâneos.
E a maioria deles era simplesmente deixando as pessoas saberem que a empresa estava com o stand em tal lugar, lá do galpão, oferecendo tal serviço e convidando todo mundo para passar lá para entender melhor como é que funciona. Canais de aquisições diferentes, stand em evento e tráfego pago, usados em conjunto, é tipo 1 mais 1 é 3. Eles se potencializam, os resultados. Como que eu posso pensar, por exemplo, em um produto um pouco mais high ticket, então? Qual seria a estratégia que você adotaria? Normalmente, todo produto high ticket, ele começa a ser vendido por relacionamento. Então, eu conheço o Jussiel, eu confio nele, vou comprar dele. Uma pessoa que quer fazer uma cirurgia estética, ela não vai colocar no Google médico para transplante capilar, vai lá no primeiro, vai cair na landing page, vai marcar uma consulta e vai fechar, nem ferrando. Ela vai pedir uma indicação para um amigo que já fez, vai querer ver como é que está o cabelo da pessoa, se está bom ou não. Então, o primeiro pilar para venda high ticket é relacionamento. Só que o relacionamento, ele muitas vezes, ou quase sempre, ele é feito com base na figura do fundador, Sim. do CEO, fundador, CEO, etc. As pessoas querem se relacionar com ele, querem ser atendidas por ele, etc. Então ele tem que se desdobrar ali para ter uma equipe em volta dele, para dar conta dessa demanda. Mas além disso, o próximo passo do relacionamento de venda high ticket, B2B ou não B2B, ou B2C, seria branding em cima da figura do fundador. Por quê? Ele já é o canal. O que a gente está fazendo? O que eu falei logo aqui, 5 minutos atrás. Identifica qual é o canal e potencializa ele. Então, branding em cima da figura do fundador é muito importante para a venda high ticket. Um Instagram bem feito, dar palestra, ser uma referência no seu mercado, gravar podcast, ter um canal no YouTube muito bem feito, enfim, ter uma newsletter, ter um e-mail legal que as pessoas vão querer só acompanhar. Tudo isso é branding em cima da figura do fundador. E depois, naturalmente, esse branding vai passar para o CNPJ. Muito natural. E boas empresas, ou algumas empresas, têm a oportunidade de também ter outras pessoas fazendo branding além do fundador. E esse, para mim, é o cenário ideal. Porque aí você vai juntar o fundador mais 1, 2, 3, 4 pessoas, gerando awareness, sendo conhecidos e todo mundo direcionando isso para o CNPJ. E aí o CNPJ fica muito forte. Legal. Aqui a gente poderia pensar em figuras como embaixadores. Também. Boa. Também. Muito legal. Ele deu estratégia aqui para as duas pontas, né? Estratégia para empresários menores, né? Que vendem para um ticket, menores, que vendem para um ticket menor. E também aquelas empresas que vendem para um ticket maior. Sim. Muito legal. Dentro disso que foi aquela pergunta que eu te fiz, faltou alguma coisa do como você estruturaria um negócio a partir do zero? Depois de eu olhar o que já está dando certo, eu ia entender o ticket e ia traçar uma estratégia de mais aquisição de leads específicas para aquele negócio. E normalmente você vai dividir o orçamento seu na proporção 70, 20, 10. 70% para potencializar o que já existe, 20% para testar ideias que já estão mais ou menos engatilhadas, dando certo, mas vai, não vai, e 10% para algo completamente novo. Então você faz essa divisão e cria uma esteira de aprimoramento contínuo de aquisição de leads. Por quê? O mercado, ele muda sempre. A única certeza que a gente tem é que tudo muda toda hora. Então, quem senta em cima de um canal de aquisição único e acha que aquilo ali vai durar para sempre, está correndo um risco tremendo e nem sabe. Quantos negócios a gente já viu nascer, serem bons, grandes, mas durarem
3, 5, 8 anos e não perdurarem porque não teve inovação tanto no produto quanto em outros produtos e também na aquisição. Então, o maior risco de quebra, de falha, é você continuar fazendo a mesma coisa bem feita durante muito tempo. Você está ferrado. Quem continua fazendo a mesma coisa bem feita durante muito tempo tende a diminuir o tamanho do seu negócio e, porventura, daqui X anos, fechar. Ou seja, tem que testar, tem que ter uma Pra verba sempre. para testar. Para sempre. Continuar fazendo a maior parte, né, 70% aqui, potencializar aquilo que você já sabe que dá certo. 20% testar novas ideias e 10% seria então para estratégias novas. Durante um ano, se a sua empresa não errar, não fazer testes que deram errado, a estratégia está errada. A gente tem que ser empreendedor não só para criar um negócio. A gente tem que ser empreendedor para crescer o negócio. E a gente cresce o negócio trazendo mais leads, divulgando, deixando o mundo saber que ele existe. Algumas estratégias vão dar certo, outras vão dar errado. Se durante um ano o seu time de crescimento, de geração de receita, não ter 1, 2, 3, 4, 5 erros ou desperdícios de orçamento, testes que não deram certo, a estratégia macro está categoricamente errada, por definição. Caraca. A gente tem uma dor hoje, Diógenes, lá na empresa, que a gente está com um delay de 70% dos leads que vêm através do marketing digital. O que seria delay? A No pessoa, show. No show. Não comparecimento. Para ficar mais Mas simples. ele As pessoas fala, não comparecem mas à ele reunião. fala com SDR Isso. e não vai na reunião. Isso, Exato. exato. Uhum. Qual seria a dica que você poderia dar para que a gente conseguisse corrigir esse número, para ficar dentro de um número que seja aceitável? Primeiro ponto que é muito legal é que vocês não podem pegar todos os leads e colocar na mesma caixinha e ter a mesma esteira dentro da sua empresa, o mesmo caminho para todos. Lá na Lab Media, quando um lead vem ou de podcast, ou de aula que eu dou, ou de palestra, ou de indicação, a gente fecha um para cada 4,5. Justo. Tá. Tá ok. A gente começou a fazer tráfego pago. E a gente penou para fazer esse tráfego pago ficar pelo menos no 0 a 0 em relação ao investimento, nosso CAC, nosso LTV, o churn, tipo assim, penou. Quando ficou no 0 a 0 e era a verba que eu tinha para gastar, para testar, e não é fácil porque nosso ticket varia aí entre 6 a 12 mil por mês, não é simples, não é uma microempresa que paga. Sim. Quando eu fui parar para olhar, a gente estava fechando 1 para 25, que vinha do tráfego pago. Só que isso gasta muito meu closer, muito meu SDR. Então, assim, tinha outros custos além disso. Por que que isso estava acontecendo? Então, não, calma. Antes disso, os leads precisam ser separados em cohorts, que é você classificar em safras e analisar cada safra de modo diferente, ou por valor de produto, ou por canal, ou por ano, ou por época. Eles têm que ser analisados de forma diferentes, os leads. A gente percebeu também que os leads advindos do tráfego pago tinham um tempo médio dentro da empresa menor. Por quê? A gente já é uma empresa média, temos 40 pessoas mais ou menos. Acho que esse ano a gente vai faturar ali quase 10 milhões, alguma coisa assim. Você começa a ter pequenos erros, ajustes de processo. A gente cresceu muito rápido, a gente triplicou de tamanho o ano passado. Então, essa dor de sair de pequena empresa para média empresa é horrível. É milhares de problemas para você resolver ao mesmo tempo. O lead que vinha do tráfego pago tinha muito menos tolerância para qualquer tipo de errinho. Muito menos. O que a gente começou a fazer? Refinamos muito as campanhas. Paramos de fazer campanha para e-commerce,
paramos de fazer campanha para médico e a gente analisou que os melhores leads eram donos de SaaS. Então, ponto 1, filtramos SaaS. Hoje, todo o tráfego da Lab Media para aquisição, para vender SEO, é para donos de SaaS. Achamos esse nicho aí. Muito bom. Depois disso, entre o SDR marcar e a reunião, a gente tem pontos de aquecimento desse lead. Ele recebe um vídeo meu. E aí, fulano, não sei o que, não sei o que. Mentira, eu não falo o nome dele, mas é um vídeo pronto. E aí, pessoal, etc, que é o Diógenes, fundador da Lab Media, você vai fazer uma reunião com o meu time daqui tanto tempo, a gente vai te explicar isso, conto com você até lá. Muito bom. E boa. Aí, depois ele vai e recebe um videozinho de de uns 2 minutos e meio, explicando o que é SEO, o que ele vai receber na call e etc. Tá. E por fim, ele recebe também um podcast com o nosso maior case. Uma empresa de capacetes que a gente tirou eles de 300 para mais de 2 milhões em vendas por mês no B2C, em 2 anos e meio de trabalho, fazendo SEO, tráfego pago, branding, e aí é um podcast de 2 horas. Em resumo, entre o SDR marcar e chegar à reunião por closer, eu tenho pontos que eu tento aumentar a consciência desse lead. Entendi. E todos eles, indo para a reunião ou não, fechando ou não, vão automaticamente para a lista de e-mail. Legal. E a lista de e-mail, ela está sendo muito poderosa, muito. É um esforço muito baixo. Eu gasto 5 minutos para fazer. Muito baixo mesmo. E recorrentemente a gente está recebendo contatos de leads perdidos. Nossa, eu vi o seu e-mail hoje, estava aqui na minha agenda de chamar, mas eu estava só enrolando. Vamos marcar aquela reunião. E manda para a minha SDR, para o meu time de SDR. Muito bom, muito legal. Muito legal. Eu tava falando que eu tava anotando tudo aqui, já mandando pro meu marketing. Faz todo sentido. Muito legal. Faz muito sentido. Eu acho que a gente já tá fazendo essa cadência, mas você tocou em algum ponto aqui que é importante, né? Durante marquei a reunião, para daqui 3 dias. Não deixa a pessoa quieta. Você vai mandando todo dia um... A gente manda, mas eu acho que o grande ponto aqui que você trouxe, que é um insight, eu só tenho que revisar como é que tá, é essa questão do o quanto está sendo aquecido para gerar essa consciência, esse desejo ou essa necessidade. Será que não é só uma mensagem? Temos uma reunião daqui 2 dias. Olha, tudo bem? Só te lembrando, isso não aumenta nível de consciência. Eu acho que podemos estar errando aqui, então foi uma baita de uma sacada. Sensacional. Eu coloquei aqui, ó, eu escrevi o passo a passo, ponto de aquecimento entre o SDR e o agendamento, um vídeo do CEO, né, falando que ele vai ter uma reunião, tal. Depois um vídeo de 2 minutos, explicando um pouquinho, né, do que ele vai receber ali, e depois enviando um vídeo com maior case, com o objetivo de elevar a consciência do lead. Legal, hein? Muito legal. Cara, que legal, hein? Isso aqui tem muita gente que tá errando. Jorge, queria te agradecer. Jorge, queria te agradecer pela participação. Já me deu, já foi incrível, já valeu o podcast que eu tava buscando, você me trouxe. Cara, legal mesmo. Real, faz total sentido. Cara, eu acho que é isso mesmo. Muito legal. Ô, Diógenes. A ideia do e-mail muito bom, muito bom também. Muito bom. Não, esse foi outro ponto. Não converteu, vai para e-mail e aí ele vai continuar recebendo ali a comunicação. Muito Quem já fechou, não. Quem já fechou, daí não vai. Quem já fechou também recebe. Porque muitas vezes eu fecho com o dono e quem interage com a minha equipe é a equipe dele. E aí ele vai receber um reporte a cada mês, mais ou menos, como é que tá e etc. Faz sentido. O dono tá lembrando de mim, associando o meu nome a um conteúdo de muito valor. Faz sentido. No seu caso, por exemplo, às vezes a pessoa comprou e ela vai recebendo ideias, vendo cases, ela pode comprar outro, por exemplo. Boa. Muito legal. Muito legal demais. Não, inclusive isso ativar o e-mail marketing para toda a base, né? Porque é isso, né? A gente vai deixando que fala, vai para spam, o cliente não quer receber, a gente começa a criar algumas crenças que hoje você me quebrou uma barreira enorme. Tem que testar. Cara, que legal. Sensacional. E se a gente, o Diógenes, então, pudesse deixar uma atividade pro pessoal que tá nos ouvindo, qual o dever de casa que você deixaria? A gente sempre tá deixando isso como, esse é o dever de casa que você precisa fazer para mexer ponteiro imediatamente no seu negócio.
Acho que o maior dever de casa que você pode deixar, que eu posso deixar para você olhar no seu negócio, seria você identificar a origem dos seus leads e dos seus clientes. Entende. Para de fazer tudo no feeling, coloque em números e a partir desses números você vai visualizar como que está o seu processo e vai poder melhorá-lo. Então entende o que você está fazendo, ao invés de ficar só apagando incêndio, não pensando e cumprindo a agenda dos outros, ao invés de fazer a sua mesma, a sua própria. Maravilha. Meu amigo, que baitas dicas, hein, cara? Sensacional. Precisa. Vamos fazer outra pergunta aqui para ele. O Diógenes, às vezes, a pessoa que está trabalhando no marketing da empresa está lá há muito tempo. E, às vezes, realmente, a gente começa a bater em algumas métricas que você fala, será que esse daqui está certo? Será que essa métrica é o ideal? Qual conselho você daria para os empresários para entender se realmente aquela estratégia está fazendo sentido, se os números estão certos? Como que a gente pode se assegurar de que a estratégia que a gente está adotando para o nosso negócio está sendo a melhor e a mais efetiva de fato? Ótimo. Vamos lá. O nosso cérebro, ele vai ter entre 1,5% a 2% do nosso peso corporal. Mas ele consome de 20% a 30% de todas as nossas calorias gastas no dia. Visto isso, ele é um órgão muito pequeno que gasta muita energia. Ele é feito para otimizar. O que é o otimizar? Ao invés dele começar, quando ele tem que encarar um problema, ao invés dele pensar a partir das premissas básicas de cada desafio, ele vai tentar simplesmente copiar o que ele já viu. Gasta menos calorias. Copiar o que eu já estou vendo do que eu pensar e raciocinar. Uhum. O que eu gosto de falar que separa pessoas normais de pessoas muito boas? As normais, elas vão copiar. As muito boas, que foi introduzido por Platão, por Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, mais ou menos, 300, 400, primeiros princípios de Aristóteles, que ele fala que quando você tem que resolver um problema, reduz ele às premissas mais básicas e começa a pensar a partir daí. E essa teoria ficou muito famosa com Elon Musk, quando ele fez o foguete da ré. Ele foi pensar a partir das premissas básicas. E aí ele reduziu o custo de lançamento em mais de 100 vezes. O seu gestor de marketing, ele vai ser muito bom se, ele está sempre atualizando. Então ele tem que estar atualizando, estudando, aprendendo coisas novas. 2, se quando ele vai explicar para o empresário o que ele está fazendo, ele traz a estratégia mais pura e simples possível. Estou organizando essa estratégia porque eu quero fazer esse teste aqui, porque eu acredito nesse canal, vão ter muitas pessoas naquele evento, tá dentro do nosso orçamento de marketing. Ah tá, testei ali no evento, o retorno foi esse, vale a pena tentar mais ou vale a pena descartar por conta disso. Isso eu acho bom. O que eu acho ruim? Karen, vamos fazer um evento ali, porque eu vi que o que o concorrente está fazendo, e aí vamos lá também e vamos ver o que dá. Essa parte mais preguiçosa, eu trocaria esse profissional. Entendi. Quando ele consegue trazer para você de forma lógica, né, entendendo de números, trazendo métricas de campanhas que já foram, né, feitas ou de alguma coisa que ele está enxergando uma possibilidade, você entende esse profissional como sendo bom. Quando ele vem simplesmente por, olha, eu vi que existe um movimento no mercado que está fazendo isso, mas sem muita métrica, sem muita embasamento, esse profissional, provavelmente, ele tende a ser um profissional ruim. Exato. Nesse momento, você acredita que é bom ter uma consultoria externa ou como se fosse como que eu posso dizer? Uma auditoria. Uma auditoria. Eu sou fã de pagar pelo conhecimento dos outros. Eu acho que a vida é muito curta para a gente aprender só com as nossas experiências, só com os nossos erros.
Então eu pago mentores, pago consultoria, sempre, toda hora, eu tô trazendo gente para me ajudar, para ajudar a minha equipe, meu time e o meu negócio. Então acho fundamental. Baita resposta. Isso daqui é um corte. Do começo até o fim que ele disse. Concordo plenamente. Agora é o isso, Diógenes pode falar também. Aí você, empresário, em vez de ficar só reclamando, você pode também profissionalizar cada vez mais o seu time de marketing. Mas a gente Não, fala, com né, certeza. da importância de ter mentores, porque ele acelera anos de erro, né? Onde ele errou, você não precisa errar. Então, ter mentores é você ter um atalho, Sim. né? Então, quando você traz um mentor, pessoas que têm a expertise, que já passaram por onde você está passando, e ele olha, e ele fala, não faz isso que vai dar errado, você vai economizar muito tempo e muito dinheiro. Então, eu também sou fãzaço Sim. de ter mentores Essencial. é essencial, de trazer outros olhos para dentro do negócio. Cara, incrível. Jorge, onde as pessoas podem te achar? @Diógenes, é só meu nome, só o primeiro. Ah, tá Caraca, assim no Instagram? que Oh, legal. Que honra, hein? Exatamente. E para ter acesso a mentorias, a empresa, para que se quiser fazer um diagnóstico, onde o pessoal vai te achar? Também no Instagram? No meu Instagram e no site labmedia, media.com.br. Aí lá tem um formulário de cadastro que todo mundo que se cadastrar lá recebe uma análise gratuita do potencial que o seu site tem para SEO perante o que os seus concorrentes fazem. Ó, que legal. Então a gente não dá só uma call de vendas explicando o que é SEO. A gente é quase uma consultoria do mercado dele de como tá o SEO. Ah, incrível, olha só. Porque aí eu converto mais quem chega no SDR para ir para a reunião. Eu aumento a minha oferta para levar a pessoa para a reunião. Sensacional. Sensacional. Ó, gostou desse episódio? Compartilha com todas aquelas pessoas que você quer ver bem. É um presente que você vai estar dando para essas pessoas. Olha o conteúdo riquíssimo que a gente teve aqui. Aproveitar também e pedir para me seguir nas redes sociais, oliveira.jussiel. E @Karen Hasse. Diógenes, sem palavras, né? Tivemos que fazer um pouquinho mais corrida aqui pela questão do tempo. O Diógenes está indo para o aeroporto, mas vamos fazer uma segunda rodada incrível. Dá para a gente se aprofundar em vários temas. Cara, Com certeza. tenho muito a te agradecer. Foi incrível, de verdade, assim, uma resposta que a gente estava buscando. Já pagou. Já pagou. Cara, Ajudou assim, a gente, vai ajudar muita gente também. Diógenes, exatamente. Obrigado, viu, Que meu bom. irmão? Muito Que feliz bom. com a sua participação. Estamos às ordens. Até o próximo. Valeu, gente. Até o próximo Até. episódio. Tchau. Valeu.